Pessoal, chegamos a mais um episódio do Mulheres Fortalecem Mulheres, outra história anônima que nós vamos conhecer agora. Olá, mulheres! Olá, Karina! Decidi vir aqui contar minha história até para que eu possa, de alguma forma, elaborar um pouco mais tudo o que vivi. Desde sempre, minha vida, de alguma forma, foi permeada por violência. Ainda muito pequena, sofri minha primeira violência e foram necessários muitos anos de terapia, compreender muitas coisas para que eu entendesse que não existe nenhuma violência que uma criança de 5 anos possa ser responsabilizada. Eu me culpei e às vezes, quando me bate uma tristeza, eu ainda me culpo. Ao mesmo tempo que eu sofria essas violências, eu via meu próprio pai cometendo o mesmo com outras meninas da família. Era algo doentio que eu, tão pequena, não compreendia porque passava por aquilo. Conforme fui crescendo, a religião que escolhi professar me deu um bom suporte. Eu acreditava que havia passado por tudo aquilo por um propósito maior. Hoje penso diferente, mas na época essa fé me supriu de força para seguir em frente e até perdoar meus agressores e meu pai. Com todos esses traumas, não tinha recursos emocionais para desenvolver uma relação saudável e, de fato, muito jovem, me envolvi numa relação abusiva com um homem que mentia, me traía e enganava sempre. Acabei engravidando dele. Durante a gestação, mais mentiras e traições. Eu descobria, ele chorava, pedia perdão, eu perdoava, ficava tudo bem, ele repetia o comportamento. Aquele ciclo de relação abusiva que já conhecemos. Quando meu filho nasceu, eu acreditei muito que o pai dele mudaria. Não mudou. E eu, mãe, jovem de primeira viagem, comecei a sentir coisas estranhas, sentimentos negativos. A todo tempo imaginava meu filho morto e, pior, eu mesma imaginava eu fazendo coisas horríveis com meu bebê. Aquilo me consumia e eu morria de medo de contar para alguém, porque como pode uma mãe imaginar esse tipo de coisa? Lembro claramente quando não suportei mais guardar esses sentimentos para mim e, em meio a algumas mulheres de confiança, contei o que estava acontecendo. E fui acolhida e até alertada sobre a depressão pós-parto. Fui ler e estudar sobre o assunto e foi um alívio. Eu não sou um monstro, só estou passando por um processo de pós-maternidade que é mais comum que imaginam. Nessa época eu não tinha condições nenhuma de cuidar da saúde mental. Vivíamos numa situação muito difícil financeiramente e mais uma vez o suporte religioso me foi suficiente. Os anos foram passando, eu perdoei mais algumas vezes o pai do meu filho, em nome da família, pelo meu filho, até que não aguentei mais e pedi a separação. Ele foi embora e eu me vi sozinha, mãe solo, jovem e quase sem forças para seguir. Tive muito apoio da minha mãe nesse momento, mas de imediato baixei aplicativos de relacionamento e comecei a sair com outros homens. Até aquele ponto, eu não tinha aproveitado a vida. Comecei a me relacionar muito jovem com o pai do meu filho e foi a primeira vez que pude, de alguma forma, desfrutar da vida de solteira. Eu saí com vários homens, conheci pessoas legais e interessantes, mas também me relacionei com homens que tenho vergonha de contar. Eu achei que estava aproveitando a vida, mas estava me perdendo de mim. Eu queria uma pessoa, eu queria um relacionamento, eu queria ser amada. Eu estava num nível de fragilidade que não sabia mais como lidar com as minhas emoções. Foi quando conheci uma pessoa que achei que era o homem da minha vida. Um homem bom, sensível, honesto e trabalhador, que demonstrou afeto logo de cara e eu me apaixonei. Me apaixonei a ponto de quase implorar por esse amor, para assumir um relacionamento. E ele me pedia tempo. Dizia que um relacionamento com uma mulher com filho é tudo muito novo, que ele nem queria se relacionar com uma mulher assim, mas se apaixonou por mim. Logo no início também começaram as exigências, com celular, com rede social, com quem e quando eu sairia, tudo com um viés de se você me ama vai entender.
Eu sou assim e se você me ama, precisa respeitar isso. Eu não tinha percebido, mas tinha entrado de novo numa relação abusiva. Muitos abusos aconteceram até eu novamente não saber mais quem eu era. Mas dessa vez, minha vida profissional estava melhorando e eu tinha condições de buscar saúde mental. Foi o que fiz. Comecei a fazer terapia, tratamento psiquiátrico e fui caminhando devagar e aprendendo a me impor. Ainda nesse relacionamento, eu comecei a pontuar todas as questões que não eram saudáveis. Ele até compreendia, dizia que ia mudar, mas não mudava. Era pouco tempo de paz e muitas brigas e conflitos por tudo, e eu seguindo na terapia. Até que conheci o feminismo por um canal no YouTube. Comecei a estudar e aprender mais e mais sobre o feminismo, sobre relacionamento abusivo, e percebi que tudo que falavam sobre aquilo foi e era o que eu estava vivendo. Demorou um tempo até que eu conseguisse sair dessa relação. Foi muito difícil. O relacionamento abusivo não acaba quando a relação termina. A gente continua em estado de alerta, com ansiedade, com medo por um bom tempo. Hoje estou solteira, cuidando do meu filho, ainda tenho muitas inseguranças, ainda tenho meus dias difíceis que me questiono por que passei por tudo isso, por que me submeti a tudo isso. A gente perdoa o outro muito facilmente, mas tem dificuldade de se perdoar por se colocar em situações que são inaceitáveis. Eu estou bem sozinha. Hoje compreendo que nada vale a minha paz e meu amor próprio, mas foi preciso um caminho a ser percorrido. Eu construí, com suor, lágrimas e luta, a mulher que sou hoje. Que minha história alerte as mães e pais de crianças. O lugar que fui mais desprotegida foi dentro da minha própria casa. Que as mulheres aprendam que as pessoas não mudam se não querem de verdade, mas a gente pode mudar e buscar o melhor por nós mesmas todos os dias. Que essa história possa nos inspirar e inspirar todas as mulheres. Eu agradeço a confiança nesse espaço e até a próxima com mais histórias. Se você quiser participar desse momento também, você pode mandar sua história para o e-mail mulheresfortalecemmulheres@gmail.com. Até mais!